Tudo mudou em mim. Bom dia, não me sinto só. Pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim. Tudo mudou em mim. E vamos para mais um Café no Abba, Pai. Prosseguimos. Vamos ler. Eu quero estar lendo o livro de João por esses dias. Eu acabei de ler o livro de Daniel, no propósito que eu estava. E agora eu quero entrar no livro de João. O Espírito tem me chamado a atenção para olhar para esse livro. Então nós vamos falar um pouquinho do livro de João, Evangelho de João. E o capítulo 1, ele já vem dizendo assim: e no princípio era o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas, grave isso bem nítido dentro do teu coração. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada. Gente, grava isso. Nada do que foi feito se fez. Nele, em quem? Em Jesus estava a vida, e a vida era luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Agora, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão se achegando aí. Agora, lá em Gênesis, vamos confirmar o que João está escrevendo? Todos nós conhecemos isso. Olha o que a palavra nos diz em Gênesis, a mesma do evangelho que João escreveu. Porque João, ele era íntimo de Jesus, que Jesus foi revelando os mistérios a ele antigos. E ontem nós falamos sobre isso, sobre a amizade íntima com o Senhor, nos traz o quê? Revelações. Essa intimidade traz coisas profundas para a nossa vida. E olha o que diz em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse: haja luz, e houve luz. E assim... E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui daria uma ministração enorme, mas não é sobre isso. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja. E ele vai então, usando o verbo haver, para liberar a criação. Presta atenção nesse pequeno código que eu acabei de liberar. O Senhor nosso Deus, no princípio, usa o verbo que João fala aqui, ó, no princípio era o verbo. Até para quem não estudou muito português como eu, né? O verbo se fez... ele se fez através da liberação da boca do sopro de Deus. E aonde que está o sopro de Deus agora? Tá? Dentro de nós. Emanuel, Deus dentro do barro, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, aonde que está a liberação da criação ou da cocriação para nós, dentro de nós? O Senhor Jesus disse à mulher samaritana: se você crê, do teu interior
do teu interior, não é do lado de fora, onde eu falei sobre isso, fluirão rios de águas vivas. Eu não sei se eu falei na live ou se eu falei em mensagens, né? Porque às vezes eu mando pro grupo outra palavra e agora eu não tô lembrada. Mas vamos continuar. Mas assim, então no princípio, João não estava no princípio. Mas João escreveu sobre o princípio por causa do quê? Por causa do que ele escreveu sobre o princípio? Porque quem escreveu Gênesis foi Moisés. Por que ele escreveu sobre o princípio? Porque ele andou com Jesus. Então ele pegou notas preciosas através de Jesus. Jesus revelou para ele, ele leu Gênesis, provavelmente, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele não ficou preso aos registros de Moisés. Ele andou com Jesus e por andar com Jesus, Jesus revelou para ele que Jesus estava desde o princípio manifestando. Então Jesus não foi aquele tempo em que estava andando com os discípulos. Não, Jesus estava desde o princípio e Jesus revelou isso a João. Desde o princípio, João, eu estou manifestando. Eu sou a liberação do Pai na terra. E aí o que acontece? Interessante que nós vamos falar de Gênesis, nós vamos falar de João e não podemos esquecer de Apocalipse. Ai, Apocalipse é difícil. Não. Olha aqui o que diz em Apocalipse 22, 13. Eu sou João falando o que Jesus liberou para ele. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Quer dizer, olha que revelação poderosa. Jesus, ele é o primeiro. Aí João no meio fala sobre ele, está com ele. E no final João escreve sobre ele. Que ele é o alfa, o ômega, né? Ele está dizendo assim, ó, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, assim, muitas vezes nós nos encontramos, sim, perdidos. Nós nos encontramos, sim, abatidos. Nós encontramos, sim, cheio de porquês na nossa jornada, sim. Mas uma coisa eu quero declarar. O Senhor, Jesus, ele vem neste dia dizer para nós assim, ó, fique tranquilo ou tranquila, porque assim como eu estava lá no início, há mais de 2000 anos, e assim como eu estava no meio com João, eu vou estar no fim. E muitas vezes a nossa alma se angustia pelo por vir, por aquilo que está por vir. Muito do que nós desenhamos, e eu falo, meu espírito se enche, muito do que nós pensamos e começamos a desenhar na mente que vai acontecer de talvez ruim, o Senhor está dizendo assim, ó, eu tô lá. E aí o salmista, ele nos diz no Salmo 23, ainda, pode ser que se acontecer de eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Essa é uma confiança que precisa ser exercida todos os dias na nossa vida. E vamos voltar aqui no Evangelho de João, aonde ele nos escreve assim, um tesouro minucioso. Ele diz assim, ó, no princípio era o verbo. Se tudo se constituiu pelo verbo, o que você está liberando, verbalizando, liberando com a tua boca? Fica a pergunta. Se
Se desde o princípio tudo foi criado a partir da verbalização, da palavra liberada, se tudo é constituído a partir da palavra liberada, eu pergunto para você, o que você tem criado a partir das tuas palavras? A boca fala do que o coração está cheio. É melhor não falar do que falar, como diz a minha mãe dizia, falar borracha. Porque muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos abatidos e tudo bem. No mundo tereis aflição e isso faz parte da nossa jornada e é difícil. Só que nós temos que tomar cuidado com a palavra. Nós precisamos exercer o domínio da palavra liberada a partir de agora. Por que a partir de agora? Porque é a partir do momento que eu estou aprendendo. Então diz assim, ó, que no princípio Jesus estava lá na manifestação, né? Eu li, eu vou ler de novo para você compreender. Vamos lá de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E vamos. E Deus. Perdão. E disse Deus aqui: haja luz. E houve luz. A primeira coisa que foi liberada é a palavra haver. Haja luz. Por que a primeira coisa que precisa haver nas nossas vidas são luz? E é tão interessante que hoje no meu devocional a palavra foi essa. Só para Deus assim, só para nós entender que Deus está trabalhando. E eu vou ler Lucas 12:35. Por que primeiro tem que haver luz? Porque se você entra num ambiente de escuridão, a primeira coisa que você tem é medo. Se você acende a luz, se você clica ali no interruptor e acende a luz, tudo fica nítido, tudo fica claro. E o salmista fala sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes nós estamos perdidos, sim. Estamos sem direção, sim. Acenda a luz, a palavra. E a palavra vai te dar direção. A palavra vai iluminar os teus olhos, vai iluminar os teus pés se você está andando por um caminho de abismo. Se você está andando por um caminho de abismo, acenda a luz, a palavra. Porque olha o que a palavra disse hoje em Lucas. Você vê, Deus, ele não deixa nada fora do lugar, né? Nada. Pega essa aí também. Deus não deixa nada fora do lugar. 12:35 diz assim, ó. Estejais, essa foi a palavra do devocional hoje. Estejais cingidos os vossos lombos e acesa as vossas lamparinas ou candeias em algumas outras versões. Na versão aplicação pessoal está as candeias. Na King James está as lâmpadas. Acho que é lâmpadas ou lamparinas. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Né? E aqui vai falando. Mas eu quero que você entenda essa segunda parte aqui, ó. A iluminação. Nós precisamos ser iluminados. Iluminados pelo quê? Pela palavra da verdade. Vamos voltar lá em João. Eu saí aqui do João, mas eu volto no João. Então, o que o Senhor deseja para nós neste dia? Para finalizar, porque assim eu não vou ficar aqui falando horas acerca de uma coisa que é muito óbvia.
Acenda as tuas lâmpadas para que você possa ter direção. Essa palavra é para mim também. Acenda as tuas lâmpadas. Abra a Bíblia. Abra mais a Bíblia e menos a boca. Porque muitas vezes nós abrimos a boca para falar coisas que desagradam a Deus, e mais do que desagradar a Deus, que vem contra as nossas próprias vidas. Porque às vezes nós estamos vivendo o resultado das nossas palavras. Ai, Deus, eu não sei, deve ser castigo. Não, não é castigo, é palavra liberada. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. O que você está ligando aí na tua vida? Aí diz assim, ó. Jesus estava desde o princípio com Deus. Ali, ó, juntinho. Tudo que foi feito desde o princípio. Tudo que foi feito desde o princípio estava na unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. João fala isso. Deus estava criando. João revela que Jesus estava lá e fala que ele está lá por causa que há verbalização. E o Espírito pairava sobre todo que era sendo feito. Então tudo que estava sendo feito, o Espírito pairava, o Espírito estava ao redor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, peraí. Se nada do que foi feito se fez sem a palavra liberada e o Deus Pai na condução e o Espírito Santo na condução, agora esses três vêm fazer morada dentro de nós, ok? Ele mora dentro de nós. E por que nós não co-criamos com ele? Porque nós não criamos uma versão que ele deseja para nós. Por que nós não criamos? Por que nós não conseguimos criar algo novo na nossa vida? Por quê? Porque os três estavam na mesma sintonia. E se o teu espírito não estiver com a sintonia da tua alma e do teu corpo, não estiver essa sincronia, tudo andando em conformidade, Paulo fala sobre isso, né? Subjugando a minha carne à vontade do meu espírito. Isso é trazer todo o resto do meu ser para a vontade espiritual. E a vontade do Espírito é que nós venhamos ter vida e vida em abundância. João 10, 10. Porque a vontade que não é do Espírito vai dizer que é roubar, matar e destruir. O nosso inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Só que, aonde que está o nosso inimigo? Ah, o inimigo está ao derredor. Não, o inimigo está dentro de nós. Muitas vezes a nossa alma é o nosso próprio inimigo. Porque a nossa alma, ela, por causa dos fragmentos, por causa das feridas, por causa da dor, ela trabalha contra nós e ela começa a roubar os nossos sonhos, começa a roubar a nossa vida, começa a roubar a nossa história, e nós começamos então a viver uma história, uma vida derrotada por causa deste sabotar da nossa alma. E o inimigo da nossa alma que nós temos? Ele só trabalha na junção, ele só vai jogando pro meio do campo. Ó, você é derrotado. Aí você fala, eu sou derrotado. Ah, você é um fracassado. Eu sou um fracassado. Nada dá certo na tua vida. Nada dá certo. Eu não tenho condições de fazer isso. E aí você vai só de mãos dadas com o inimigo da tua alma. Mas o que na verdade o inimigo da nossa alma muitas vezes está dentro de nós, que somos nós mesmos, a nossa alma ou a nossa carne. A nossa carne sem a lamparina, ela vai indo pro abismo. Entendeu? A nossa carne sem essa lâmpada que eu disse de Lucas 12:35,
vai nos levando para o abismo. Então, assim, esses três precisam andar junto, assim como a Bíblia vai falar em Gênesis 1. Gênesis 1 vai falar que estava Deus Pai liberando, Jesus, o Verbo, se fazendo, e o Espírito pairando. Os três trabalhando em extrema comunicação, harmonia e o negócio acontecendo. Agora, se o meu corpo tá indo pro abismo, minha alma tá fragmentada e eu tô tentando viver uma vida no Espírito, não tem essa conexão. Então precisa entrar, subjugar a nossa carne à vontade do Espírito. Muitas vezes nós não estamos com vontade de orar, nós não estamos com vontade de ler Bíblia, nós não estamos com vontade de jejuar, nós não estamos com vontade de nada. Isso é carne. Mas muitas vezes a gente pega a carne e leva, né? Vamos dar um exemplo pro culto. E chega lá, você levou a carne, né? Através do Espírito você levou a carne, mas chega lá, sua alma tá fragmentada e você não consegue entrar no Santo do Santo, porque a tua alma está doente. E aí nós precisamos do quê? Senhor, vem com cura, vem com bálsamo, vem com liberação do céu, da cura do céu. Você entende? Porque se você não fizer isso, você fica... entendeu? A gente chora sim, faz parte. Quem não tem chorado? Quem não tem sofrido os danos da pressão de estar buscando essa sincronia do Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Quem? Quem não está sofrendo? Se não tiver, me conta aí a receita. Então, o que eu quero deixar para nós é: verbalize, mas verbalize aquilo que você quer viver. Verbalize as tuas vitórias. O Deus Pai está no princípio, no meio e no fim. O Deus Filho está no princípio, no meio e no fim. O Deus Espírito está no começo, no meio e no fim. Em todo o tempo o Senhor está conosco. Então recebe essa palavra para o teu coração. Hoje eu escrevo uma nova história. E a história que eu vou escrever é esta: de que eu sou filha do grande eu sou. Eu crio, aí você coloca 2 pontinhos na tua vida ali e começa a escrever. Eu crio a minha alegria, eu crio os meus projetos, eu crio os meus sonhos e eu vou vivenciar. Eu vou vivenciar. Por quê? Porque é óbvio que você vai vivenciar. A Bíblia toda vai falar sobre isso. A Bíblia toda ela vai falar sobre esse presente da gente criar e viver. Você vai viver. Eu lembro de Simeão. Simeão, ele falava assim, que ele queria, então, conhecer o Salvador. E diz a palavra do Senhor, eu não vou me lembrar onde está agora, né? Mas diz que quando Jesus ele é apresentado no templo, ali, então Simeão, ele já tinha atravessado o Antigo Testamento e ele entra ali naquele ambiente onde Jesus está sendo apresentado e ele então, ele fala, agora eu posso, literalmente ele fala isso, agora eu posso morrer, porque o meu sonho foi realizado. O nosso maior problema eu gosto muito dessa passagem, o nosso maior problema é a gente ficar preso ao tempo. E ele fala, agora eu posso morrer, porque o que eu sonhava que ia acontecer, aconteceu. E aconteceu por quê? Porque ele falou, antes de eu morrer, eu quero ver o Salvador. Olha que ousadia. Então, seja ousado. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesta manhã, neste momento, eu coloco, Senhor, diante de Ti, todos que irão ouvir essa live. Pai, que ela venha alcançar o coração daqueles que têm criado derrotas, que têm criado fracassos, que têm criado misérias a partir da boca, Pai, a partir da verbalização.
E nos ajude, Senhor, a lembrar dessa palavra através do Teu Espírito Santo, que ilumina e nos faz lembrar de tudo aquilo que foi escrito e dito, para que nós possamos começar um tempo de liberação, de aceleração, de ativação daquilo que nós realmente nascemos para ser em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a viver todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos anseios em Ti, alinhado com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, alinhado contigo, Senhor. Nós queremos viver os sonhos do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, manifeste luz, manifeste graça, manifeste poder sobre cada um que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que seja próspero a tua casa, o teu lar, que você venha ter sucesso. E lembra, sucesso é viver o propósito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. Amém.